Hoje nós vamos falar sobre autoestima, autocuidado, amor próprio. E o amor próprio é a base de tudo, é a chave para a felicidade e realização pessoal. Quando nos amamos, somos capazes de nos aceitar como somos, com todas as nossas imperfeições e limitações. E sim, isso nos dá coragem para enfrentar os desafios, nos torna mais resilientes e nos ajuda a construir relacionamentos saudáveis e verdadeiros. É importante lembrar que o amor próprio não é egoísmo, mas um ato de generosidade consigo mesmo. E aí eu te pergunto, como é que a gente pode cultivar o nosso amor próprio? Primeiro, nós precisamos nos ouvir, prestar atenção nas nossas necessidades, desejos e sonhos. Depois, nós precisamos valorizar as nossas qualidades, porque todos nós temos muitos talentos, habilidades e características únicas. E por fim, o amor próprio também envolve aceitação. Aceitar que nós somos seres humanos, que erramos, aprendemos com os nossos erros. E é por isso que agora eu quero encorajar você a se amar mais, a se valorizar mais e a cultivar o seu amor próprio. Não se esqueça que você é único, especial e merece ser feliz. Não se compare a ninguém. Siga o seu caminho, ame-se acima de tudo, porque o amor próprio é a base para uma vida plena e feliz. E é isso que eu mais te desejo. Bem-vindos. Que está a sua autoestima e o seu autoconhecimento. Você tem separado um tempo para cuidar de você? A baixa autoestima se manifesta em pequenas atitudes. Atitudes, às vezes, que passam despercebidas, como algo ruim pra gente. É isso importante, hein, gente? Autorreflexão, autocuidado, autoestima. E aí tem aquela frase que diz que quanto mais a gente se conhece, mais a gente se cura. E como é importante, né? Olha, eu vou receber agora mais um convidado muito especial. Ele já atuou 25 anos no mundo corporativo, já lecionou, é palestrante, escritor e coach. Ele vai nos responder agora como podemos desenvolver a nossa inteligência positiva e fortalecer a nossa inteligência emocional. Bem-vindo, Gustavo Hohendorf. Falei certo? Eu quero saber se eu falei certo. Falou melhor do que eu. Parabéns. Hoje os convidados estão com sobrenomes tão difíceis que vocês vão ver só. Obrigada por estar aqui, Obrigado, viu? Muito obrigada. E isso tem a ver com positividade? Por exemplo, uma pessoa que tem uma boa autoestima, né, que tem amor próprio, que esbanja tudo isso, é uma pessoa positiva? Não dá para ser uma pessoa negativa e ter muito amor próprio. Tem tudo a ver, é isso? Tudo a ver. Quando você entende a respeito dessa sensação que ela falou, que é o sentimento do amor, e o cuidado, que é a estima, quando você une o cuidado com o amor, naturalmente você se torna a tua essência, que ela sempre foi, sempre é e sempre será positiva. Pois é, a gente inclusive estava conversando antes de começar o programa, estava me dizendo que, por exemplo, a gente olha crianças, né? Normalmente as criancinhas são felizes, correm, querem brincar, tem uma alegria danada. A criança não tem mau humor, muito difícil, criancinha pequena. E aí você me diz, porque a gente nasce com essa essência positiva da felicidade, da perfeição, de ser saudável, e depois, com o passar do tempo, que a gente vai incorporando as outras coisas, inclusive as negativas. Exatamente isso. Na verdade, já o processo, a gente tem uma mãe aqui, recente, com 2 filhos aqui do nosso lado. O processo já da formatação do indivíduo já começa dentro do ventre da mãe. E ali ela vai recebendo informações. Porém, a natureza, a criança já é feliz por natureza. Ela pode estar numa comunidade ou dentro de um castelo na Inglaterra, elas vão estar fazendo o que fazem de melhor, que é brincar. Então essa é a virtude do ser humano, que é ser feliz por natureza. Porém o sistema ele vai impregnando e ali vai construindo imagens mentais aonde a gente perde essa qualidade e essa essência divina, mas ela sempre está à nossa disposição. Aí é onde a gente tem que ter o autocuidado, que está intimamente ligado com a autoestima, e o amor próprio, para você resgatar essa essência que está à sua disposição. Porém, você permitiu ser soterrada pelo sistema. Tá bom, mas como que a pessoa vira essa chave? Às vezes ela quer ser diferente. Puxa vida, eu queria me amar mais, me cuidar mais, eu queria botar uma roupa mais bonita, ou eu queria fazer uma academia, eu queria sair, passear, mas eu tô tão baixo astral que eu não tô com forças para isso. Como é que é essa virada de chave, na sua opinião? Já escutou falar em plural de fé? Você já escutou plural de fé alguma vez? Plural de fé? É. Qual que é o plural de fé? Não existe.
isso é uma situação individual. Então é uma situação que ela precisa ter algum despertar de consciência, Boa seja por alguma dor ou por algum desejo, e aí a partir do momento dessa situação ela vai fazer uma virada de chave. Pode ser por estímulos externos, pode ser por uma necessidade com o filho, com alguma coisa, mas isso é individual. Então a fé ela é individual, assim como a decisão de eu mudar o jogo é individual. E principalmente um programa como o teu, você está de parabéns pelo tema, que ele é fundamental. O mundo seria outro com pessoas que se amassem mais. Por quê? O meu grande mestre chama Jesus Cristo. Ele foi crucificado porque ele pregava uma coisa só, ele pregava o amor. E ele chegou na terra falando: ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quem está no cerne dessa questão é você. Porque Deus está em mim, Deus está em você, então eu preciso exclusivamente entender a minha criação, que está lá em Gênesis 26. Gênesis 1, versículo 26, fala assim: nós fomos criados à imagem e semelhança. Não é fisicamente, é energeticamente, é no sentido desse algo que me move aqui dentro. Então, quando, não importa se eu sou o corcunda de Notre Dame, eu vou ter que me achar o corcunda de Notre Dame mais bonito e elegante da terra. Tá? É um quesito meu comigo mesmo. E quando as pessoas resgatam essa essência, se eu sou a imagem e semelhança dele, eu tenho que adorar a ele, e assim como o próximo mesmo, o próximo é minha esposa, é o meu vizinho, não o próximo lá na África, é o meu próximo. Só que você só tem sustentabilidade para fazer isso quando você se ama. E o amor próprio está intimamente ligado com autorresponsabilidade. Por isso que você tem que se amar, se aceitar e se cuidar. Isso é algo intrínseco e só de responsabilidade minha. Podemos estimular as pessoas? Podemos. Mas a motivação, o algo que move a ação, ela é interno. Então a pessoa ela precisa entender também que existe uma fisiologia por trás. Então eu preciso entender que postura, quando a gente fala céu, a gente olha para cima, né? Quando a gente fala inferno, a gente olha para baixo. Então vamos cavocar a terra, vamos ver se a gente acha coisa ruim. Não é isso, isso é postura física que as pessoas precisam compreender, que eu, ao estimular um olhar e levantar meu peito, destacar minha postura, eu começo a liberar hormônios positivos. Quando eu estou olhando para baixo, para onde uma pessoa depressiva, ansiosa, que está à beira de um suicídio, quando você liga no Disque Ajuda, primeira coisa que a orientadora dá, fala, olha para cima. Muda a tua postura. Então a gente precisa começar a resgatar algumas coisas fisiológicas, porque daí o fisiológico vai começar a ativar o mental e o mental vai se conectar com o espiritual. Então, quando a gente tem esse discernimento, essa decisão que eu tenho uma nobreza de estar vivo, é a primeira coisa de eu ser grato. E se eu estou vivo, eu posso mudar qualquer coisa. Então é nessa postura fisiológica, mental e espiritual que a gente vai começar o primeiro passo. E eu preciso ser grato pelo dom que Deus me deu de viver. Então, esse lance da fé, ela é individual, e esse momento que você está aí em casa, vivenciando para transformar a tua vida, dê um primeiro passo. E aí, com o teu primeiro passo, você pode ser, sim, ajudada e apoiada por qualquer um desses profissionais que estão aqui, porque Cristo mesmo deu uma resposta. Ele não fazia um milagre se a pessoa não quisesse. Claro. Então a pessoa precisa se levantar e começar a agir. E aí peça ajuda, que você vai ter orientação de sobra para transformar a tua vida para melhor. Gustavo, você usou um termo que eu achei muito interessante, foi o despertar, é isso? O despertar da consciência. Para o que quer que seja. E aí eu quero perguntar para qualquer um aqui do sofá, vocês têm alguma coisa para me contar sobre esse despertar de consciência? Já aconteceu com vocês uma virada num momento que o Ike acabou de dizer, quando ele disse, olha, foi uma vez que eu estava muito maquiado e aí numa reunião eu percebi que a minha maquiagem estava borrando aí o terno de todo mundo. Vocês tiveram... Akin, falei errado. Akin. Vocês tiveram isso, um despertar de consciência em cima de um fato? Eu estava até comentando com os colegas antes de a gente entrar aqui no palco sobre a transição que houve na minha vida. A minha vida inteira eu sempre fui um cara extremamente positivo. E eu achava que o estranho era eu, né? No sentido de que
como que as pessoas não percebiam aqueles pequenos detalhes que eu percebia. E há 19 anos atrás eu escrevi um livro, chama Pequenas Atitudes, Grandes Vitórias, que foi baseado em 3 experiências que as pessoas me comentaram sobre o meu olhar. E aí eu fui compartilhar essa história. Mas o momento da virada de chave mesmo foi porque eu fui me desenvolvendo. Eu descobri que quanto mais eu investia no meu autoconhecimento, o sucesso meu em relações profissionais ou pessoais ela ia aumentando também. Então eu já era um potencial latente e eu fui investindo cada vez mais nesse processo. Então, se você quiser fazer algo que transforme a tua vida, invista em você. Por isso que o amor próprio é a receita. E quanto mais autoconhecimento, mais ferramentas você tem para lidar com as situações. Mas eu vivi o auge de uma situação porque eu fui desenvolvendo minha carreira e eu cheguei no momento máximo que seria como gerente. Máximo não, eu teria mais dentro do mundo corporativo, mas eu era gerente nacional de vendas. E todo o que eu vivi, eu comecei a compartilhar com meus clientes internos, com os meus funcionários. E aquilo que eu fui transparecendo para eles, e a regra básica era o amor próprio. Porque se ele não se posicionar diante de um cliente, o cliente não vai respeitar ele. Então era sobre o amor próprio. O amor próprio está intimamente ligado com autorresponsabilidade. E eu fui treinando eles. Fui treinando. Na hora que eu cheguei em um número de 100 pessoas mais ou menos treinadas, e eu estava vivendo uma situação, teoricamente, muito boa, no momento de impeachment da Dilma, a crise no Brasil, mas eu particularmente estava bem. E eu fui viver uma situação que foi extremamente atípica. Eu acordei um dia querendo chorar, extremamente depressivo. Eu falei, que negócio é esse que está acontecendo comigo? O pai da positividade. E aí, naquele momento, eu entendi que eu falei de fisiologia. Eu falei, não vai me pegar esse negócio. Botei um shorts, um tênis e fui correr. Aí eu corri, eu estava em Salvador, em frente ao Farol da Barra, corri para o Farol da Barra, daí virei para o outro lado, subi, tem uma estátua de um Cristo lá. Sentei no pé de Cristo, fiz minha oração, a reza, falei, que negócio é esse? E eu escutei uma voz falando no meu ouvido, pede a conta. Falei, tá doido? Falei, que pedir a conta agora que eu tô começando uma parte nobre da minha carreira? Aí veio a voz de novo e falou assim, não é mais sobre você. É sobre o que você vai fazer para os outros. Ali eu liguei para minha esposa, 6 horas da manhã, eu falei, vou pedir a conta. Ela falou, você tá doido? Né, a primeira coisa que foi a reação dela. Eu falei, não, eu tô convicto. Aconteceu isso. Foi isso. Ela falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Não é alucinação? Eu falei, não. Então pode vir, que nem se for para baixo da ponte a gente vai junto. E ali foi um gatilho. A gente tem que ter uma percepção. O que a etimologia da palavra obediência significa? Saber ouvir. E a gente tem que saber ouvir e distinguir os nossos medos da nossa intuição. E a intuição é a conexão com o divino. Então todo mundo teve um dia que sentiu no coração que deveria ou não fazer uma coisa. E é esse discernimento que vai fazer com que a pessoa inicie um movimento de transformação. Escuta o teu coração. Ele tem todas as respostas que você precisa. Você terá, Gustavo, felicidade e positividade. Nós falamos bastante sobre isso hoje. Dá para treinar? Dá para aprender? Essa é a ótima notícia que a gente tem. Tudo que a gente se dedica, existe um processo até dentro do nosso cérebro, chama-se neuroplasticidade. O nosso cérebro ele tem uma competência de aprender tudo novamente. Mesmo que a gente acha aquele cachorro velho não aprende truque novo, né? Pau que nasce torto, morre torto. Isso daí são crenças. E as pessoas recebendo as orientações corretas, fazendo o envolvimento correto, ela consegue sim acessar estados de positividade e felicidade. Isso daí está comprovado até mesmo por uma universidade meia boca chamada Harvard, né? Ela já comprovou que isso é sim possível e ser treinado desde que você desenvolva uma linha neural, uma conduta e tenha um envolvimento prático por pelo menos 10 semanas. Então é possível, ninguém vai ser 100% feliz. Alguém que te vender essa ideia, você corra longe dela, sim, porque não é possível ser 100% feliz, mas dá para você ser o máximo positivo e o máximo feliz dentro das adversidades que a vida te coloca. E a certeza de ser feliz ou de ser positivo, ela não te isenta de problemas, mas ela te dá a musculatura para você encarar os problemas, né, de uma maneira diferente. E assim você consegue construir um lar forte, um ser forte, um lar forte e uma sociedade forte.
Porque pessoas mais positivas, elas não se comparam. Pessoas mais positivas, elas têm fé. Pessoas mais positivas, naturalmente, têm mais autoestima. E pessoas mais positivas, elas estão intimamente ligadas com seus propósitos. E aí o propósito de uma pessoa feliz é fazer com que as outras ao nosso lado sejam tão felizes quanto a gente.